E aí, galera, seja muito bem-vindo ao canal, né, de fisioterapia para fisioterapeutas, estudantes e pacientes. Hoje, como primeiro vídeo do canal, a gente vai abordar sobre a artroplastia total do quadril, a prótese do quadril. Essa aqui é uma cirurgia muito conhecida, muito falada, muito discutida, com muitos estudos, muitas práticas, e muita gente tem medo de abordar. Mas deixa claro que é uma coisa tranquila de se tratar quando você já tem um conhecimento e um embasamento. Às vezes muitos pacientes têm dúvida, muitos alunos têm dúvida, profissionais recém-formados têm dúvidas. Mas não é um bicho de sete cabeças, então vamos discutir tudo que tem sobre esse tema, né? Eu já peço para vocês se inscreverem no canal, porque vocês não vão lembrar depois de tanto conteúdo que vai vir pela frente. Então já inscreve no canal para ficar salvo, para depois você conseguir rever os vídeos. E aí lá na frente, você deixa seu joinha se você gostou do vídeo, se você curtiu o conteúdo. Se tem alguma sugestão, você deixa no comentário. Então, vamos para a aula de fato, que é o que vocês querem, né? Não vamos perder muito tempo aqui na introdução, porque tem muito conteúdo pela frente. Então vamos lá, vamos abordar os conceitos atuais na artroplastia total do quadril. Eu sou o Leonardo, fisioterapeuta, especialista em ortopedia e esporte, e hoje eu vou ministrar essa aula que eu já ministrei no hospital, já dei para ligas acadêmicas na faculdade, já mostrei para alguns alunos no estágio, e é um tema muito debatido, como eu falei, e imagino que você queira saber muito mais sobre isso, né? Então vamos lá. Vamos lá. O que é a artroplastia total do quadril? A artroplastia total do quadril é uma cirurgia, que é um procedimento cirúrgico que substitui o quadril natural por outro quadril protético. Ou seja, todo aquele quadril fisiológico de osso, de cartilagem, ele é removido parcialmente ou totalmente para dar lugar a uma prótese, para poder substituir o quadril da pessoa que tem algum problema. Normalmente, essa cirurgia, ela é muito falada, porque é uma das cirurgias ortopédicas com maior taxa de sucesso. Hoje a gente sabe que a artroplastia total de quadril é uma excelente cirurgia. Tem um risco-benefício muito bom. Significa que você vai fazer, tem o risco do procedimento cirúrgico, que é uma cirurgia grande. No entanto, ela te entrega resultados excelentes, né? Na recuperação, na função, na força, na volta às atividades do dia a dia. E isso acabou revolucionando o tratamento da osteoartrose de quadril nos pacientes idosos, porque é uma queixa muito comum dos pacientes. Eles desenvolvem artrose, perdem toda a função, toda a força, e isso causa dependência, às vezes, para certo idoso. Então, devolver o movimento, devolver uma articulação que não tinha prognóstico. Então, pensa, uma coisa que está desgastada não volta mais no nosso corpo, né? Dificilmente consegue se recuperar. E a prótese consegue devolver isso. Então, assim, tem um alto índice de satisfação dos pacientes após a ATQ. Mais de 80% dos pacientes gostam, recomendam e ficam satisfeitos com o tratamento. E isso é muito legal, porque mostra que a gente tem um tratamento amplamente aceito, amplamente benéfico para os pacientes, e isso é ótimo, né? E a gente na fisioterapia está envolvido nesse contexto de reabilitação, né? Quando a gente fala das artroplastias, vamos falar em números, né? É a artroplastia mais realizada no mundo. A gente tem outras artroplastias, né? Que elas são de ombro, de joelho, de tornozelo, mas a de quadril é a primeira no mundo todo. Quando a gente pensa nos Estados Unidos, por exemplo, são 500 mil artroplastias por ano que são realizadas lá. É um número muito grande, tudo bem, tem uma característica, né, epidemiológica do plano de saúde particular, que acaba induzindo bastante em alguns contextos, mas não vamos entrar aqui nesse fato, e sim pelo número. Para a população, né, de 400 milhões que ele tem, que em meio milhão de cirurgias por ano é muita coisa. Aqui no Brasil não se tem tantos recursos para se catalogar o número de cirurgias feitas, mas o SUS tem uma plataforma de registro de cirurgias que mostra que de 2008 a 2015 foram realizadas mais de 160 mil artroplastias de quadril. Isso é um número muito relevante, né, na nossa população de idosos e de adultos mais velhos. A taxa de indicação e utilização varia de condições socioeconômicas, então é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Tem países mais desenvolvidos que vão indicar muito mais, né? A gente sabe como que é a fila do SUS, a gente sabe o quanto que demora, como que é um custo para uma reabilitação, para um centro cirúrgico, e obviamente países com mais estruturas, com mais estudo, acabam indicando mais. Talvez seja esse número elevado nos Estados Unidos, uma questão mercadológica, uma questão econômica mesmo, uma questão de método de tratamento, plano de saúde, formato de tratamento, né, que eles abordam bastante, e isso é muito relacionado para cada país. Então, países mais desenvolvidos, com rendas melhores, estruturas melhores, educações melhores, tendem a fazer mais a prótese, tem mais estrutura para isso. Países mais pobres acabam fazendo menos, né, todo mundo conhece casos de pessoas com artrose que acabam não conseguindo ou ficam na fila por muitos anos.
A idade média para a realização da prótese é 64 anos. Então é para aquele público que é idoso, que está começando ali a terceira idade, digamos assim, mas que está num processo ainda ativo, né? Não é uma pessoa totalmente dependente de outra pessoa, não é um idoso com uma idade muito avançada. É um meio termo ali. A pessoa tem toda uma vida pela frente ainda e muitos anos. E isso é um ponto que é considerado na prótese de quadril, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Quais são as indicações clínicas da prótese de quadril, né? Não é todo mundo que pode fazer, não é todo mundo que tem indicações. Hoje, as indicações clínicas para prótese de quadril é dor intensa no quadril, restrição de movimento, então aquele paciente que está perdendo movimento, que está dificultando para ele no dia a dia, não consegue sentar, não consegue andar direito, está com o quadril já desgastado, né, articularmente ali na cartilagem, alguma irregularidade óssea que está afetando o movimento. É interessante no sentido de ter falhas no tratamentos conservadores, porque mostra que esse paciente já tentou outras abordagens. A prótese não pode ser a primeira via de tratamento, né? Então, normalmente, pacientes que já realizaram fisioterapia, que já fizeram infiltrações, já realizaram diversos tratamentos e falharam, não tiveram o êxito ali na melhora clínica, são indicados para fazer a prótese com um segundo plano, às vezes, né? Melhorar e recuperar a qualidade de vida, então isso é fundamental no dia de hoje, como eu comentei, idosos que querem fazer as atividades, querem continuar ativos na sociedade, eles precisam voltar o mais rápido possível, e a prótese vem com essa indicação de melhorar ou recuperar, então às vezes a pessoa não tem, perdeu totalmente devido a um acidente, uma fratura, precisa recuperar 100%, ou ela precisa melhorar o que ela já está conseguindo fazer, que cada vez vai piorando mais. A idade é sempre recomendado acima de 60 anos, porque a prótese ela tem uma vida útil, então quanto mais cedo você fizer, mais chance de ter problema, mais chance de ter que reabordar a cirurgia e ter outras complicações. Então, a indicação principal é para idosos acima de 60 anos. Lembrando que a média lá da execução da prótese é 64, então tá naquela média ali de idosos, de aposentados que estão, né, começando ali a reduzir suas atividades, mas que ainda são bem ativos na sociedade. Quando a gente fala de indicações patológicas, então a gente está pensando no quadro físico do paciente. A gente tem como indicação primária a osteoartrose de quadril, então que é um processo de desgaste e alteração clínica e física do quadril, então a gente consegue observar mudança na composição óssea, diminuição do espaço articular, inflamação persistente, tudo isso causa muita dor e vai levar naqueles sintomas que a gente comentou, de dor, perda de movimento, incapacidade, né? Outra indicação é a osteonecrose da cabeça femoral, então a cabeça femoral começa a ter uma morte devido à falta de suprimento, normalmente sanguíneo, e isso vai levar a irregularidades. Com irregularidades vem uma dor intensa e vem perda do movimento. Então vocês vão perceber que sempre a patologia está relacionado com a clínica para poder ter a indicação da prótese. A gente também tem a indicação para fraturas do colo femoral, que é uma região próxima ali, intraarticular, e a gente tem indicações certeiras, então são fraturas mais graves, né, em estágio 3 e 4 na classificação de Gardner, que já se consideram uma fratura com deslocamento parcial ou um deslocamento completo que às vezes não vai ser recuperado pela abordagem cirúrgica convencional ou pelo tratamento conservador, né, em alguns casos. Outra indicação muito recorrente é a displasia do desenvolvimento do quadril. É aquele quadril onde o acetábulo ele perde a concavidade e fica displásico. Isso significa que ele tem luxação recorrente, não tem uma estabilidade boa, e isso afeta o movimento e a qualidade de vida do ser humano que tem isso. Essa doença se desenvolve na infância, mas às vezes ela é negligenciada, não é diagnosticada, e na vida adulta ela começa a ter repercussões, e isso acelera o processo de artrose, por exemplo. Quando a gente fala das artroplastias, vamos falar um pouco sobre a evolução dessa prótese, né? Como que ela, da onde ela veio e aonde ela está hoje. A primeira prótese, né, os primeiros modelos que foram feitos foi em 1937 por Smith Peterson, que era um recapeamento, então não era propriamente uma substituição ali da articulação, em si uma cobertura. Tinha uma semicúpula, onde era colocada na cabeça femoral, já no tratamento da osteonecrose e de outras doenças, para auxiliar ali a coaptação óssea, o contato articular. Foi se desenvolvendo outras órteses, então, junto com
com a troca da cabeça femoral, o recapeamento, se aumentou com uma fixação externa. Então, a primeira prótese mesmo, onde substituiu colo, cabeça, foi em 1938, só que ela era fixada por placas de parafuso, ela veio num contexto mais de trauma, né? Tem a Segunda Guerra Mundial acontecendo, e essas coisas elas vão se envolvendo. Outra coisa que foi de se desenvolver mais lá para frente foi o formato. Então, em 1950, os implantes de Moore e Thompson mudaram realmente o que a gente conhece como uma prótese, porque ela saiu de uma coisa externa, com placa e parafuso, para uma coisa interna, tanto na articulação do acetábulo como no fêmur mesmo, na colocação da prótese. Começou a ficar interna e não ter mais parafuso e placas para fixação, aquilo que dava um relevo, tinha fratura, tinha soltura do material. Então teve uma grande mudança e a partir dali a gente começou a ver um formato mais anatômico, mais parecido com o que a gente tem hoje no mercado. Em 1960 começou a se desenvolver mais para ficar mais anatômico possível, porque essa é a ideia, uma substituição anatômica, né? Então começou a se diminuir a cabeça femoral, o acetábulo começou a ser substituído, introduziu outros métodos de fixação, então cimento ortopédico para não precisar mais de placa e parafuso. Com o desenvolver, foram se colocando novos materiais, novos componentes, novas combinações, né? Como o polietileno aqui para poder facilitar na leveza da prótese, diminuir a rejeição. Foi colocado cerâmica e em 1970 chegou na combinação mais próxima do que a gente tem hoje, né? Com cerâmica, aço inox, outros materiais. Quando a gente fala do tipo de artroplastia, a gente tem alguns tipos, né? Porque a artroplastia ela pode ser parcial, ela pode ser total. No começo se fazia muito a resurfacing, que era um recapeamento. Então, quando tinha lesões na cabeça femoral, principalmente de origem, era feita uma cobertura. Então, substituía o acetábulo e revestia a cabeça femoral com a hemicúpula metálica. Para quê? Para que aquela cabeça femoral irregular ela tivesse um novo formato que favorecesse o movimento. Então, era uma semicúpula que protegia a osteonecrose, a irregularidade continuava ali embaixo, mas o movimento ficava melhor porque tinha uma coaptação melhor e ficava mais fluido o movimento, porque retomava a anatomia mais arredondada da cabeça do fêmur. Outra prótese que a gente tem é a prótese parcial. Então, é uma substituição apenas de um dos componentes. Então, ela pode ser um componente da cabeça femoral, né, que inclui a cabeça e o colo, mas mantém o acetábulo inteiro. Ou, às vezes, pode ocorrer de trocar o acetábulo e manter a cabeça femoral. Só que isso causa problemas no desenvolver da prótese, porque vai ficar uma coisa óssea com contato ali, como eu posso dizer, metálico. Então, isso causa o desgaste no osso que fica e às vezes até uma reação mesmo, né, de desgaste e soltura da prótese devido a esse atrito de diferentes estruturas. Outra prótese, a mais conhecida, que é a mais feita e é o tópico da aula, é a prótese total de quadril, que é quando ocorre a substituição do componente acetabular e do componente femoral mesmo da cabeça. Então, toda a parte do acetábulo ela é trocada e estabilizada, e o componente femoral, que seria a cabeça e o colo, também. E aí isso tem algumas técnicas para realizar essa troca e essa fixação. Quando a gente fala dos componentes da prótese, a gente está falando de tudo aquilo que vai formar a prótese para dar a substituição do quadril. A prótese ela é formada por 4 componentes principais, que é a cúpula do acetábulo, o liner, que é um material plástico que vai dar contato e aderência para a cabeça femoral, que vai funcionar como nossa cartilagem, a cabeça femoral de fato da prótese e a haste femoral, que está ligada à forma de fixação, né, que vai dar aderência e fixação dentro da medula óssea. Quando a gente fala de tipos de materiais da prótese, a gente está falando de quais componentes vão ser produzidos para substituir aquele componente ósseo, né, que a gente tem naturalmente no nosso corpo. Quando a gente fala do componente acetabular e da cabeça, a gente tem alguns materiais que são utilizados. A gente tem metal, polietileno, que é tipo de um plástico, e a cerâmica. Hoje, o polietileno, no componente acetabular, que tem o limer e o acetábulo, ele é mais utilizado. Quando a gente pensa no componente femoral, que é a haste mesmo, que vai dar fixação para a prótese e vai substituir a cabeça e o colo, ele pode ser feito de aço inoxidável, cromo cobalto ou titânio, né? Então, isso a gente sabe que é uma das formas que eles colocam para poder fixar e dar sustância ao material e rigidez. O titânio acaba sendo mais utilizado, assim como o polietileno, então é uma das combinações mais comuns. Quando a gente fala da artroplastia total do quadril, a gente entende que a gente vai ter um componente metálico, vai ter um componente, às vezes,
um estilo de um plástico e um componente cerâmico. Tudo isso envolve diversas reações do nosso corpo, né? Quando a gente fala do componente metálico, por exemplo, a gente entende que vai ter menos desgaste, porque é um material mais com a estrutura melhor, um material mais durável, só que ele tem liberações de íons metálicos, e isso pode ser prejudicial para a nossa saúde, né? Isso tem repercussões locais e sistêmicas, como inflamações, rejeições e até mesmo uma metalose, que é uma contaminação devido a resíduos do metal. Tem um estudo que avaliou quanto que isso era uma taxa de infecção e de soltura do material e mostrou que o metal ele carrega muito disso. Então ele solta de fato no nosso corpo esses íons que vão causar consequências, lógico, é a longo prazo, é num nível mais baixo, mas ele solta e isso tem que ser avaliado de forma ampla, né, por estudos que levam à segurança. O componente de cerâmica, por exemplo, que é um dos materiais mais recentes, mais caro e que está sendo bem utilizado nos últimos anos devido ao seu custo-benefício, ele tem baixo atrito, então em relação ao osso, à lubrificação, vai bem. Não tem liberação de íons metálicos, então isso causa menos prejuízos para o corpo. Tem um baixo índice de desgaste volumétrico, que é o quanto isso vai se desgastar. A prótese se desgasta também. Com o movimento, ela vai acabar sendo movimentada ali, vai ser um desgaste natural da prótese, que precisa ser uma reparação a médio prazo, né? Só que ela causa um pequeno incômodo que alguns pacientes relatam e alguns estudos mostram que isso pode ser uma coisa relevada, porque alguns pacientes não se importam, enquanto outros se incomodam, que é o squeak, é o rangido, é um material que causa um tipo de atrito. Mesmo quando você mexe em uma coisa de cerâmica, uma porcelanato, um prato, se passar em um ou outro, ele causa um rangido. Então tem alguns pacientes que voltam o movimento, mas que durante o movimento ele ainda sente um rangido durante a marcha. É uma coisa muito mais subjetiva, pessoal, de incômodo, de saber que tá ouvindo ali, porque você fica ouvindo a cada movimento, ou em alguns determinados horários do dia, mas acontece. E alguns pacientes levam isso em consideração e tem que ser explícito para o paciente. Então não se assustem se o quadril do paciente ficar rangendo depois da prótese. Se ele colocou de cerâmica, não significa que tem nada solto, mas ele pode estar com leve atrito. Isso tem que ser discutido com a equipe médica se realmente incomodar o paciente. Uma dica que eu trago para vocês é um documentário que fala sobre a indústria médica nos Estados Unidos, sobre a execução de próteses. É um documentário muito legal que mostra como que essas próteses são aceitas no mercado, como que ela interfere na nossa saúde, como que ela é indicada e tudo que tem ali por trás em questão à indústria médica de indicação, a lucro das empresas e os efeitos deletérios, né? Nesse documentário mostra um caso de um cara que colocou uma prótese e ele teve uma contaminação pelo metal e ele levou a surtos psicóticos que levaram ele à psiquiatria mesmo, e depois foi identificado que estava com alto níveis de alumínio no corpo, que causavam quase uma esquizofrenia para ele, sintomas parecidos. Então mostra pra gente que tem um risco. Todo procedimento de invasivo tem um risco, e isso tem que ser levado em conta. É um documentário muito bacana que eu indico para vocês assistirem, para entender esse componente, esse desgaste, porque eles abordam um pouquinho ali sobre taxas seguras no corpo e como que isso às vezes é passado batido pela indústria para poder aprovar e continuar no mercado. Quando a gente fala da artroplastia, lembra que ela quer fazer o mais próximo possível da articulação natural. Hoje, pelos artigos, a gente sabe que o tamanho da cabeça influencia no sucesso da prótese. Então, as cabeças das próteses, né, do componente femoral, tem um tamanho médio ali de 22 a 40 milímetros, tentando buscar o tamanho anatômico do fêmur, né, no adulto. O tamanho da cabeça femoral ideal parece que é um meio termo. Se estuda se ela tem que ser menor para ter mais movimento, mais espaço, se ela tem que ser maior para ter mais contato, e a gente entende que tem que ser um meio termo, né? De acordo com a anatomia de cada paciente, mas um meio termo para diminuir o risco de luxações. Então, cabeças menores apresentam maiores taxas de luxações por falta de área de contato. Então, isso é considerado durante o planejamento cirúrgico. Né? Quando a gente pensa nos componentes, a gente chama de pares tribológicos, que são superfícies que vão atritar durante um movimento. Então, as articulações, elas são feitas no acetábulo e na cabeça femoral. Essas articulações, elas podem ser feitas de metal-metal, quando tanto a cabeça femoral como o acetábulo é substituído por esse material. Uma combinação de metal polietileno, que é quando a cabeça femoral pode ter o componente metálico e o
O acetábulo componente de polietileno ou vice-versa. O polietileno cerâmica, que é uma combinação mais nova. Ou cerâmica, que é aquela combinação mais cara, mais atual, e que causa aquele tipo de rangido que eu comentei em outros vídeos. Se você não viu, você pode entrar aqui no canal para ver a gente falando sobre os tipos de materiais. Quando a gente fala das artroplastias, a superfície ideal deve ser o quê? Tem que ser analisado caso a caso, pelo uso, pelo tempo, mas a gente pensa que tem que ser uma alta resistência, menor coeficiente de atrito. Então, quanto menos atrito tiver, menos atrito é melhor para o movimento fluir. Não pode gerar resíduos, ou tem que gerar o mínimo possível para não causar danos à saúde, e baixa resposta aos resíduos gerados. Então, tem uma taxa segura que é feita, que é liberada pela Anvisa, pelo ICD, que é nos Estados Unidos, para que valida todas as operações médicas, e isso tem que ficar em segurança. A deformação à carga durante a marcha é um ponto importante, porque isso aqui vai relacionar com o tempo de duração da prótese, o tempo de qualidade de vida que esse paciente vai ter, com o movimento, com a sobrecarga, com o impacto que vai ocorrer no dia a dia. Essa prótese ela vai ter que absorver, mas ela não pode se deformar, não pode desgastar o material. E tudo isso é relativo, então tem materiais que vão desgastar mais, tem materiais que são mais rígidos, tem materiais que têm uma durabilidade maior, mas causam mais risco. Então isso tudo tem que ser discutido com o seu cirurgião, com o cirurgião que está ali, né? Sobre qual material que ele vai trabalhar e, se possível, explicar todos os prós e contras daquele material. Quando a gente fala do planejamento cirúrgico, isso não cabe a nós, fisioterapeutas, mas é um planejamento que a gente precisa ter uma noção, porque às vezes algum erro, alguma coisa, alguma alteração nesse planejamento induz muita coisa pra gente, tá? Lá na frente a gente pode discutir melhor. Escolher o tamanho e o formato dos materiais é o mais importante para poder ficar o mais anatômico, então o cirurgião vai avaliar o lado contralateral, por exemplo, para que não tenha risco de ficar um membro maior que o outro, que a cabeça femoral se encaixe da mesma forma, que o comprimento do fêmur não seja tão alterado, o braço de alavanca não seja tão alterado. E isso diminui o tempo cirúrgico, porque quanto mais preciso for, quanto mais preparado for com radiografias, com estudos, é mais chance de acerto durante o procedimento e não ter que ficar com o paciente aberto para substituir alguma peça, no caso, né? Igualar o offset dos membros, que é um espaço ali, né, que é calculado para não ter erro na questão de equilíbrio da balança e evitar dismetria, né? Quando a gente fala do offset dos membros, a gente está falando da distância do centro de rotação da cabeça até a inserção de uma linha que passa pelo eixo longo do fêmur. Isso está relacionado com a balança e com o braço de alavanca que vai ocorrer no quadril. Tem músculos que se ligam ali. Se esse braço fica mais alto, fica mais alongado, né? Melhor dizendo, isso tem influência na ação muscular e isso funcionalmente para a gente é importante. Por exemplo, né? Um erro cirúrgico pode prejudicar uma ação muscular de um músculo estabilizador como o glúteo médio, por exemplo. Isso vai causar uma dificuldade para o paciente ganhar força, para diminuir a dor, para evitar uma inflamação no tendão, né? Uma tendinopatia, e isso vai refletir na nossa reabilitação. Então, em alguns casos, é importante estar ciente disso, conversar diretamente com o médico, se sentir que tem alguma coisa errada ali na composição da prótese. Esse offset também ele é levado em consideração ao lado oposto, então para ficar o mais parecido possível. Lembra que é uma substituição e às vezes é um momento de trauma, então ele tem que tentar substituir e deixar o mais anatômico possível. É o preceito aí da traumatologia, devolver a função da forma mais natural possível e o mais próximo do fisiológico, né, sem causar risco. Mas lógico, a gente entende que numa fratura, onde às vezes fica muito irregular, é difícil manter um padrão, né, mas vai ser buscado com comparação ao outro, justamente para evitar complicações estruturais. Quando pensa que tem algum erro nesse cálculo, no tamanho, no braço de alavanca e tudo mais, isso pode causar discrepância no membro. Então, uma perna pode sim ficar maior que a outra, e isso pode causar soltura do material durante o seu uso. E isso é ruim para o paciente e para o cirurgião também que realizou o procedimento. Por isso que tem que ser calculado antes, né? Um ponto muito interessante sobre a cirurgia do quadril, que é as vias de acesso. Então, o procedimento cirúrgico influencia muito, tanto para o cirurgião como para a gente na fisioterapia. Isso é um ponto que às vezes não é discutido. E eu quero trazer para vocês porque isso influencia na nossa forma de tratar o paciente. Muitos cometem erro por não saber a via de inserção e de ação muscular que está sendo realizada ali na abordagem cirúrgica. Isso influencia diretamente no processo de cicatrização, de quando entrar com o exercício, de que movimento fazer. São algumas vias mais clássicas, então vou passar para vocês.
A via anterior a Smith-Peterson é uma via que o paciente está de supino, então de barriga para cima, e é realizada uma inserção lateral à espinha líquida anterosuperior. E essa inserção, ela favorece a visualização anterior do acetábulo. Só que isso traz algumas preservações e algumas dificuldades para o cirurgião que está fazendo. O intervalo onde é cortado entre o músculo sartório e o tensor da face lata. Então a gente tem que ficar esperto sobre movimentos que vão tensionar esse tecido. Essa via é discutida e é defendida porque ela pode trazer baixas taxas de luxações. Então, quando a gente pensa na prótese, tem muita luxação, né? Tem uma taxa relevante de luxação. E essa via visa diminuir esse risco de luxação. Então, eu vou mostrar um vídeo para vocês terem uma noção de como que é esse procedimento. Leg length inequality. Your surgeon will make an incision about 4 inches long on the front of the hip. The major muscles are pushed aside to gain access to the joint and perform the replacement. Next, the femur bone is separated from the acetabular socket. The acetabular surface is prepared using a special instrument called a reamer. The acetabular component is cemented or fixed with screws into the socket. Then a liner made up of plastic, metal, or ceramic is placed inside the acetabular component. The femoral head that is worn out is cut off, and the femur bone is prepared using special instruments so that the new metal component fits the bone properly. Then the new femoral component is inserted into the femur bone either by press fit or by using special bone cement. The femoral head component, made of ceramic or metal, is then placed on the femoral stem. Once the artificial components are fixed in place, the instruments are withdrawn and incisions are closed with sutures and covered with a sterile dressing. Então, como vocês puderam ver, tem essa abordagem cirúrgica e é importante que a gente saiba, né, sobre esse tipo de abordagem, né, sobre como que é realizada a cirurgia. Pelo menos ter uma noção sobre onde é o corte, onde vai ficar a cicatriz, para quando ver a gente conseguir identificar. Outra via, que é uma das mais famosas e é uma das que a gente tem que tomar mais atenção, é a via lateral, que é a via de Hardinger, né, que algumas escolas utilizam. Nessa, o paciente vai estar de decúbito lateral e a incisão é feita ali sobre o trocânter maior, entre o intervalo entre o tensor da face lata e o glúteo máximo. Isso, para o cirurgião, causa uma boa visualização do acetábulo e do fêmur. No entanto, ele precisa desinserir o glúteo médio, que é um dos principais músculos do quadril, de estabilização, de movimento, de força, né? Então, isso tem uma consequência funcional para o paciente. E a gente precisa saber disso, por exemplo, porque se a gente ativar a musculatura do glúteo médio de um paciente que fez a cirurgia pela via lateral nas primeiras semanas, né, entre as 6 primeiras semanas, você pode prejudicar a cicatrização da prótese. Isso a gente tem que saber, mas a gente não sabe sobre ativação. Já vamos cortar o glúteo médio para poder fortalecer e estabilizar a prótese. Errado nas primeiras semanas, porque está cicatrizando. Isso tem que ser levado em consideração na hora da reabilitação, né? A lesão e a insuficiência dos abdutores pode chegar até 20%, então é uma coisa muito significante funcionalmente, né? Vou mostrar o vídeo para vocês vão ver que vai ser desinserido realmente o glúteo médio. Isso vai dar um trabalho para cicatrizar, voltar à ativação, a consciência corporal e tudo mais. Eu já tive pacientes que tiveram muita dificuldade, por exemplo, de ativar essa musculatura depois da prótese. É normal ter dificuldade, mas ela não pode permanecer por muito tempo, né? Olha o vídeo como é que é a cirurgia. Surgical procedure. A 2 to 3 centimeter incision is made on the side of your hip. Your surgeon retracts the buttock muscles and tendons to access the hip joint without cutting any soft tissues. Rarely, a tendon may need to be released for better access and is repaired at the end of the procedure. The femur is prepared to receive the femoral implant and the damaged femoral head is cut and removed. The acetabular socket is cleaned out, removing any damaged cartilage. A dome-shaped acetabular implant is placed into the socket. The femoral head is replaced by the femoral implant resembling a ball on a stick which fits into the previously prepared neck and body of the femur. Once the acetabular and femoral implants are secured, they are put together to form your new hip joint. The stability and movement of the joint is then tested.
After replacing the hip joint, your surgeon performs soft tissue repairs and then closes the skin incision. Outra via que a gente precisa ter o conhecimento também é a via posterior, a via de Moore, que ainda é cúbito lateral, a cicatriz fica próxima daquela via lateral que a gente viu para tentar reconhecer, só que aqui a incisão ela é feita sobre o trocânter maior, seguindo a espinha ilíaca póstero superior. Então ele tenta fugir do grupo abdutor, que é o glúteo médio. E isso é bom para o paciente, né? Isso previne ali complicações musculares, funcionais para o paciente. Isso é bem legal. E isso também dá uma liberdade maior para a gente conseguir trabalhar essa musculatura. Para o cirurgião, tem uma boa visualização tanto do fêmur como do acetábulo, e ele só faz uma desinserção dos rotadores e uma capsulotomia, que é um corte da cápsula posterior. E ele preserva a musculatura abdutora. Então isso pra gente é legal. A gente tem uma permissão de alguns movimentos, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente também, mas isso causa uma instabilidade maior, um pouco maior, né? Não tão significativamente, mas um pouco maior na prótese. Tem taxas, tem correlações e ilustrações com essa via, e aí cada escola vai identificar qual que é a melhor, né? Cada escola, que eu digo assim, cada centro médico trabalha com uma via, uma especialização de realização da cirurgia, e isso é levado em consideração. Mas na literatura mostra que tem um pouquinho de desvantagem nessa via devido à instabilidade, mas preserva a parte muscular. Então tem que ver às vezes a função e não só a questão da estabilidade da prótese, né? Então essa aqui é a via, o vídeo para vocês verem. An incision is made close to the buttocks beyond the abductor muscles. The surgeon separates the muscles and tendons to gain access to the hip joint. The thigh bone or femur is separated from the hip socket, acetabulum. The damaged femoral head is cut off and the bone is prepared to receive the femoral component of the prosthesis. Then the new femoral component is inserted into the femur bone and the femoral head component is placed on the stem. The acetabular surface is then prepared and the acetabular component of the prosthesis is inserted. A liner made up of plastic, metal, or ceramic is placed inside the acetabular component to provide a smooth, gliding surface. Once the artificial components are fixed in place, the instruments are withdrawn, soft tissues are reapproximated, and the incisions are closed with sutures. Um ponto importante da prótese também, que é muito discutido e muito falado, é sobre o método de fixação da prótese, né? Hoje a gente conhece alguns métodos de fixação que é utilizado no procedimento cirúrgico, e um deles é a técnica de fixação por cimento ósseo, que é uma abordagem que o cirurgião utiliza um componente, que é o polimetilmetacrilato, que é um cimento ósseo, que é utilizado ali na cirurgia, para melhorar a aderência da prótese e a estabilização dos materiais. Essa técnica, ela visa colocar um material dentro do eixo do fêmur para fixar, como se fosse realmente uma cola. Esse cimento, ele tem os pontos positivos, porque ele preenche as falhas que podem ocorrer ali da fratura ou de uma irregularidade ali do canal. Ele é mais indicado em caso de revisões, e eu vou explicar um pouquinho mais por quê. Porque quando o paciente ele faz a revisão, normalmente ele está indo para sua segunda prótese, normalmente ele já utilizou a sua primeira por um bom tempo, e isso vai causando ali um desgaste natural do osso, um envelhecimento do tecido, e às vezes o paciente não tem uma resposta muito boa para fazer a outra técnica, que é a técnica não cimentada, onde tem uma ótima integração, onde o osso vai se fixar. Então, se o processo de cicatrização é mais deficitário, eles podem usar essa técnica de cimento para poder ser mais rápido a recuperação, né? Ela tem altas taxas de soltura do material, justamente por ser um componente que pode se soltar, né? Devido ao movimento, devido à não aderência. Às vezes o tempo de secura ali, ele é muito rápido, né? Quando se usa no procedimento, são questão de minutos para poder secar, mas às vezes pode acontecer alguma falha no procedimento cirúrgico e isso ficar solto. E aí essa falha pode chegar até 44 pacientes abaixo de 50 anos, devido ao procedimento cirúrgico ou às vezes à movimentação excessiva da prótese mesmo, que ela vai ser feita nesse tipo de paciente. Olha um vídeo, por exemplo, de como que é feita essa técnica de cimentação cirúrgica, né, da artroplastia de quadril. Surgical procedure used to relieve the pain and loss of joint mobility associated with osteoarthritis, rheumatoid arthritis, and other forms of arthritis. These conditions involve loss of joint cartilage and wearing of the bone, causing restricted mobility and pain.
Total hip arthroplasty involves the replacement of both the femoral head and the acetabulum of the hip. The arthritic head of the femur is exposed, removed completely, and shaped for the stem of the stainless steel femoral head replacement. Então aqui a gente tem a canalização do eixo do fêmur para poder dar o buraco para colocar a prótese, a colocação do cimento. The stem is impacted into the femoral bone, being fixed by the cement, and the head is attached O to the stem. componente femoral, né? Cabeça femoral, que é substituída. Similarly, the Cimento no acetabulum is componente shaped and a acetabular. polyethylene lining cup is applied to the acetabular shell and fixed with cement. Natural range of motion is replicated by the non-abrasive articulation of the acetabular shell with the metal head of the femur. Bem bacana, né? Vocês já tinham visto, por exemplo, essa técnica de cimento, como que é feita de fato? Eu só ouvi falar. Deixa aqui nos comentários. A outra técnica que se opõe a essa, que ela é utilizada, é a técnica não cimentada. Então, não vai ser utilizado o cimento ortopédico durante a cirurgia, e sim vai trabalhar com a osteointegração. O que seria a osteointegração? Quando a gente olha o material da prótese, ela tem microporos, mesmo aqui na parte do femoral, como do acetabular. E o osso ele vai crescer para se aderir à prótese. E isso vai causar uma estabilização melhor. Por quê? Ele vai crescer, ele vai entrar na superfície porosa, ele vai se estabilizar melhor. Só que quando isso tem muita perda de estoque ósseo, né? E quando você tem que reabordar, você tira osso na hora que você precisa retirar a prótese. E isso é ruim para o paciente. E aí, normalmente vai passar lá para cimentado, para poder compor a perda óssea, né? Para poder levar a consideração. Só que ela é muito legal porque por ela ser mais estável, ela permite uma transmissão de força. Quando a gente anda, tem a questão do peso, distribuição de força no eixo do fêmur, e ela consegue absorver e transmitir, coisa que a outra não consegue, porque o contato é próximo e colado, não é uma coisa integrada, né? Olha o vídeo, que legal de como que é feita essa osteointegração da prótese. It's a surgical procedure used to relieve the pain and loss of joint mobility associated with Então tem arthritis. todo o desgaste, todo o processo ali Total de hip perda arthroplasty de involves congruência the replacement articular. of both the femoral head and the acetabulum of the hip. The arthritic head of the femur is exposed, removed completely, and shaped for the stem of the ceramic femoral head replacement. The stem is impacted into the femoral bone, anchoring the prosthesis, and the head is attached to the stem. O componente ele é colocado, tem ali já o Similarly, the microporo, né, que é acetabulum um is componente de shaped and replaced with cerâmica a stainless com steel componente acetabular metálico no shell. acetábulo. Ele é It may or fixado may not be fixed with mais screws for additional anchorage. diretamente. The polyethylene lining cup is applied to the acetabular shell. Due to the porous nature of the stem metal used, osseointegration Só que olha que stimulates legal a que strong, é a direct bone-metal osteointegração. interface O osso without vai the need for crescer em cement. volta da prótese e vai se aderir a ela. Natural range of motion is replicated by the non-abrasive articulation of the acetabular shell with the metal head of the femur. Quando a gente fala na técnica de fixação, além dessas que eu já comentei sobre a osteointegração e o uso de cimento ortopédico, a gente também tem uma forma híbrida, que é a junção das duas, devido a características específicas de alguns pacientes. Então, o método de fixação híbrido, ele junta os dois em diferentes componentes. Então, o que é feito? Fixa-se o acetábulo sem o uso de cimento. Então, é colocado o parafuso, tem a osteointegração ali para estabilizar, pela pressão e pela integração óssea. Já o fêmur, ele é utilizado o cimento ortopédico. Então, quando você vê na radiografia, você vai ver uma massa branca em volta do fêmur, da haste do fêmur, mas no acetábulo não. E isso causa uma estabilidade maior para a parte do acetabular e uma reposição óssea ali de substituição no fêmur. Então, isso é interessante para alguns pacientes. E a gente tem uma forma de híbrida reversa.
Quando a gente fala do procedimento cirúrgico da prótese, tem complicações como qualquer outra abordagem, né? Quando a gente pega na literatura o que mais aparece, as coisas que são citadas são o quê? Infecções. Então a prótese ela tem uma taxa de infecção porque é um componente externo sendo colocado numa articulação humana e o corpo pode rejeitar, né, isso, mas fica no próximo de 1%. Luxações, que é uma das coisas mais discutidas no processo de tanto de colocação da prótese, que pode ocorrer no procedimento cirúrgico, como na reabilitação, que é uma coisa que cabe a nós tomar cuidado e evitar. Então, as luxações, elas podem ocorrer de 1% a 10%, né, na realização das próteses. Isso é uma coisa que chama muito a atenção. A maioria ocorre nos 3 primeiros meses, porque é o processo de cicatrização do corpo, ativação muscular, tem tecidos que demoram mais para se reintegrar, crescimento ósseo, quando está relacionado à fixação da prótese, tudo isso influencia. E a gente tem que ter muita atenção na luxação da prótese. Esse é o ponto principal da prótese de quadril, não ter a luxação nos primeiros meses, porque isso pode comprometer todo o tratamento, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Quanto a outras complicações que podem ocorrer, é aquelas luxações recidivas, né? Em pacientes que já tinham problema de luxações e pode ocorrer mais de uma vez. Para evitar isso, tem alguns componentes que aumentam ali a área de contato, né? Que é o posterior lip device, que é um aumento do espaço para poder ter mais contato e barrar a cabeça femoral de ter luxações. Ou podemos ter também uma prótese de dupla mobilidade, que a gente não vai discutir nessa aula, mas é uma prótese que está dentro do rol ali de prótese total, que ela tem muito mais movimento, para que não ocorra a luxação de fato. E normalmente ela é utilizada em casos que pacientes que têm luxação de quadril devido à displasia, por exemplo. Então, ou alguma condição neurológica que causa alteração muscular, ligamentar e etc. Mas ela aumenta a estabilidade porque ela restaura o ADM quase completa, então o quadril fica mais livre para se movimentar, e ela tem 2 cúpulas, então quando uma se mexe, a outra está estável. E isso vai diminuir a chance de luxação. E ela até reduz o desgaste, porque o contato ali não vai ser direto ali entre acetábulo e fêmur. Ela vai se movimentar uma dentro da outra. Bem bacana para vocês pesquisarem e ver como é que ela ocorre, né, o movimento. Quando a gente fala ali dos pacientes de luxação, a gente tem que ter cuidado com o quê? Pacientes que já tiveram cirurgia de revisão, então a segunda sempre tem mais risco. Pacientes que têm artrite pós-traumática devido à irregularidade da articulação. Pacientes que têm displasia, porque aí está relacionado à formação. Pacientes que têm luxações congênitas, porque também está relacionado à formação, ou às vezes uma condição muscular. Pacientes com déficit neuromuscular, então pacientes de paralisia cerebral, devido a movimentos que eles podem ficar, movimentos irregulares, movimentos involuntários, pode causar luxação devido a espasmos, por exemplo. E o alto risco de queda que tem idosos, que isso favorece muito a luxação. Então a gente tem que tomar cuidado com esses tópicos, né? Depois numa prótese de quadril, são coisas para ficar atento, para orientar bem o paciente, para diminuir o risco. Normalmente a taxa de deslocamento nas primárias são de 0 a 2%, então é menor, né, quando a gente pensa ali no processo inicial. Ela está mais relacionada a quando vai tendo outros agravantes no processo ou são segundas cirurgias. A dismetria de membro pode ocorrer na prótese, então uma perna pode ficar maior que a outra, sim, e isso é um problema para o paciente na hora que ele for se movimentar. A gente pode ter fraturas periprotéticas, que são fraturas que ocorrem próximo da prótese, então normalmente ocorre muito no fêmur, devido à distribuição de carga, impactos, a porosidade do osso, a fragilidade do osso, ele pode ter fraturas próximas, né? Então acontece de pacientes têm essas fraturas no fêmur. No acetábulo é mais difícil, mas no fêmur pode ocorrer, e isso causa uma grande complicação, porque aí a reabilitação vai ser mais desafiadora devido ao processo de estabilização de um osso que já foi mexido, que já tem pouco material ósseo para poder ser fixado, né? Não dá para colocar uma placa aqui, que às vezes tem que se trocar um eixo, uma haste longa. E uma das complicações que estão dentro do pacote esperado da prótese, mas que tem que ser faladas, é o desgaste. A prótese ela vai se desgastar com o tempo. Quando a gente for se movimentando, quando for fazendo as atividades, isso vai fazendo ela se desgastar. O desgaste volumétrico e o desgaste linear são coisas que acontecem ali na intra-articulação da prótese, né? Na articulação do quadril. Então, quando a gente fala de desgaste volumétrico, é a profundidade que essa prótese ela vai adentrar o acetábulo devido ao desgaste do material ou uma instabilidade aqui do acetábulo que pode deixar ele mais profundo. Então, é como se fosse uma coisa que vai
aprofundando para dentro mesmo, né, da articulação. Já o desgaste linear é um desgaste que ele vai ocorrendo devido à movimentação. Então, o movimento da prótese durante o caminhar, os movimentos fisiológicos, vai desgastando numa horizontal, praticamente, né, não vertical, melhor dizendo. E isso vai aprofundando a prótese e isso vai causando problemas na estabilidade, porque você está perdendo área de contato. E aí a gente volta naqueles pontos que a gente comentou lá atrás, que algumas próteses desgastam mais e outras desgastam menos. Então, isso vai estar relacionado com o tipo de material diretamente. E é nesse processo de desgaste que tem a soltura dos materiais, os componentes metálicos, por exemplo. Outra classificação que entra, né, é a ossificação heterotópica. Então, quando a gente coloca os materiais ali extracorpóreos, o corpo pode induzir uma inflamação local e pode gerar uma calcificação, e isso às vezes vai atrapalhar todo o processo da prótese. Então, pensa que tem uma inserção, tem uma colocação do material, e aquilo às vezes causa uma ossificação irregular. Às vezes a prótese está bem colocada, está bem estável, mas essa ossificação às vezes pode incomodar um glúteo médio, por exemplo, vai passar por aqui, pode causar dor, pode deixar isso aqui visível, né, irritando a pele, abrindo pontos, cicatrizes, e é uma coisa que acontece numa taxa relativamente alta, porque o corpo vai querer estabilizar da melhor forma. Normalmente, essas ossificações vêm de fraturas, que são uma coisa bem mais agressiva para o corpo lidar. Nas próteses convencionais é difícil ver, a não ser que tenha uma infecção, uma contaminação, e isso vai tudo desencadear um processo. Soltura séptica do material pode acontecer, então devido a esse processo de inflamação, essa soltura do material pode ocorrer, então uma acetábula que se solta, alguma peça ali da haste que pode se soltar. Outras coisas que tem próximas que podem ser afetadas durante a cirurgia são lesões nervosas, nervo ciático, femoral, cutâneo lateral, pode ser uma taxa de tromboembolia, porque é uma cirurgia aberta, então esses pacientes eles vão tomar medicação profiláticas, né, para poder evitar a trombose, até nas primeiras semanas de reabilitação, vão utilizar meias, tudo isso como indicação. Uma das coisas que também aparece, às vezes, é a dor no quadril e na coxa, devido ao aumento do volume interno, uma diferença de membro, isso pode ocorrer. É baixo, os pacientes relatam um pouco, mas pode ocorrer. E uma das coisas que também podem ocorrer no procedimento cirúrgico é a mortalidade, que devido ao processo. Por isso que é bem pensado se o paciente tem estabilidade clínica para realizar uma prótese, um procedimento aberto como esse da prótese. E a taxa de mortalidade pode chegar até quase 7%. É um número considerável, seguro, pelo tanto de prótese que é feita, né? E pode ocorrer também a osteólise, que é a absorção do material. Então, da mesma forma que o corpo pode criar osso, ele pode começar a absorver o osso em volta da prótese de uma forma reativa. Agora a gente vai falar da reabilitação fisioterapêutica, a parte que o fisioterapeuta mais quer saber sobre a prótese. Até agora a gente falou em diversos vídeos, diversos slides anteriores sobre todo o procedimento, sobre materiais, só que agora chega na nossa parte de atuação. O que a gente vai fazer? A atuação do fisioterapeuta na prótese de quadril começa mesmo antes do procedimento. Isso tem evidência, respaldo científico mostrando para a gente começar o quanto antes para auxiliar. E lembra também que eu falei que uma das indicações é fazer um tratamento conservador. Então, às vezes, você pode estar acompanhando e auxiliando esse paciente desde o tratamento da tentativa do tratamento da artrose, por exemplo. E isso é um tratamento já que pode ser considerado até como um tratamento pré-cirúrgico, se no decorrer ele parar de insistir nesse tratamento porque não está vendo o efeito, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala tratamento pré-cirúrgico, né, na reabilitação fisioterapêutica, a gente está pensando no quê? A gente está pensando em ver quais os benefícios, de trazer benefícios antes do paciente fazer a cirurgia. Vou trazer um artigo para vocês que aborda que se a fisioterapia ela traz melhoras tanto ali no processo da cirurgia como depois, né, do procedimento cirúrgico. E aí ele trouxe o que pra gente? É uma revisão sistemática realizada em 2013, que é um estudo publicado em inglês, né, por ser internacional, e comparou vários desfechos, tanto no pré como no pós-cirúrgico. E ele avaliou as condutas fisioterapeutas, como fortalecimento, melhora ali da mobilidade, exercícios de equilíbrio, treino de marcha, tudo que pode ser feito antes, né? E ele avaliou em pacientes submetidos a joelho e quadril, mas eu vou trazer só os resultados dos pacientes de quadril para nossa discussão.
Quando a gente fala do tratamento pré-cirúrgico, foi feito analgesia, então pode-se abusar da eletroterapia, como correntes para diminuir a dor, sobre aparelhos, né, que podem induzir a melhora de inflamações, como laser e ultrassom. Pode ser feita terapia manual, a gente sabe que vai muito bem para pacientes de quadril, terapia manual. Pode tentar restaurar a ADM usando terapia manual para ganho de movimento, ou por outras estratégias, como um alongamento, um exercício de mobilidade. Tem que ser feito, e foi feito, né, um fortalecimento progressivo de todo o membro inferior. Se você quer preparar esse cara para cirurgia, você tratar muito o exercício de acordo com a condição que ele consegue executar no momento, antes da prótese. Não podemos lembrar, não podemos esquecer, na verdade, que são pacientes que já estão com muita dor, que às vezes não vão conseguir fazer todas as coisas que a gente vai precisar durante a terapia, mas você vai abordar os pontos principais, né? E um fortalecimento de membro superior também. Muita gente esquece de fortalecer o membro superior em pré-cirúrgico. Esse cara vai andar de muleta, vai andar de andador, né? Que é o mais comum por causa da idade que é feita a cirurgia. Mas tem que fortalecer. E o estudo tentou avaliar isso para ver tudo que foi feito em relação à pré-cirurgia, né? Alguns estudos incluíram hidroterapia, porque a gente sabe que é um tratamento que é utilizado e indicado no tratamento da artrose, treinos de marcha, então teve alguns estudos que incluíram só esse treino, pensando no risco de queda, educação sobre o procedimento, mostrar para o paciente tudo que vai ser feito, como que é, quais são os riscos, o que ele vai ter que passar depois. Isso também é um tratamento, uma educação em dor e no procedimento, né? E alguns estudos demonstraram interesse num fortalecimento aeróbico. Porque a gente sabe que o processo de cicatrização é interessante e é difícil, porque às vezes o paciente vai ficar acamado, o paciente não vai conseguir se locomover, e isso tem um déficit, sim, que é trago nos estudos, né? E eles, querendo prevenir esse desfecho, né? São vários desfechos que eles avaliaram, eles começaram um tratamento com bike estacionário, treino de degrau, esteira, para saber o nível cardiovascular e preparar para cirurgia também, né? E aí, o que eles conseguiram incluir? Nessas primeiras sessões de preparação, eles definiram um tempo de 6 a 8 semanas de fortalecimento muscular, que é o tempo que vai ganhar força, que é o tempo que vai trabalhar em cima ali para poder evoluir. E eles viram o quê? Teve resultados na melhora da função, na melhora da DM, na melhora da velocidade da marcha, que isso é um dado importante para risco de queda, diminuição da dor, tanto no pré como no pós-cirúrgico. Então, aquele paciente que já estava tratando a artrose, ele já foi melhorando funcionalmente. Só que depois ele ficou mais rápido, ficou melhor a recuperação, porque muitas coisas ele já sabia como que ia ser o processo e a musculatura estava melhor, a amplitude estava melhor. Então, diminuiu a dor antes e depois do procedimento. Melhora da expectativa e diminuição do medo, lembra da educação? Então, a expectativa do paciente de uma cirurgia muito grande como essa influencia em aspectos psicológicos. E aí, diminuindo o medo, você tem uma melhora de toda a adesão ao tratamento e enfrentamento, né? Melhora em questionários de função, foi utilizado o WOMAC e o Harris Hip Score, que avalia mais a questão ali da artrose, do quadril e da função do dia a dia. E isso teve uma melhora significativa, né? E eles tiveram como conclusão que a fisioterapia é sim eficaz e deve ser realizada no pré-cirúrgico. Então, se você tem um paciente que está no processo de decisão, já vai induzindo, já vai orientando ele a fazer a pré-cirurgia, né, o fortalecimento, para não, eu vou tratar depois que eu fizer a prótese. Não, começa a tratar agora, porque isso vai ter benefícios melhores que a prótese se você realizar o fortalecimento e tentar recuperar o máximo possível. É o que eu sempre falo para os meus pacientes. É melhor você ir com a nota 10 para poder ir para a cirurgia e cair, porque sabe que vai ter perdas e cair para 5, do que você ir com 5 e cair para 0. O percurso de recuperação é muito maior quando você já chega em déficit. As coisas vão se duplicar, vão se aumentar a intensidade dos problemas se você deixar. E algumas coisas vão ser resolvidas, outras não. Então, quanto melhor você for, melhor funcionalmente você vai se recuperar. E isso é nítido, né? Em todos os estudos levam muito para esse lado e a gente tem respaldo científico de vender um plano de tratamento, por exemplo, no pré-cirúrgico. E depois que o paciente fez a cirurgia, tem a ativação muscular já na ativação no tratamento hospitalar.
Que é outra coisa também que tem muitos pontos interessantes para a gente conversar, né? Quando o paciente faz a reabilitação, né, ele já começa no pré, no durante o procedimento e o pós-procedimento. Na fase hospitalar tem pontos importantes que a gente precisa discutir e algumas pessoas têm medo de movimentar na fase tão inicial. Lá na Santa Casa a gente trabalhava desde o começo. 24 horas depois, a gente precisava estar nos quartos passando para orientar e tentar já começar a movimentação. E muitos pacientes só iam embora depois que tinham feito a física hospitalar. Não vai embora se não treinar a marcha aqui no hospital antes, porque vai cair, vai luxar, tem risco, né, para esse paciente. Então vamos lá, o que a gente tem de interessante na fase hospitalar do paciente com artroplastia total de quadril. Se discutia muito sobre a descarga de peso. Fiz a cirurgia, quanto tempo eu posso ficar em pé? Quanto tempo eu posso voltar às atividades, né? E antes se trabalhava até em cima daquele tipo de cirurgia. Se foi cimentada, se não foi cimentada. Então você vê como as coisas são pautadas de acordo com a abordagem cirúrgica, né? E a gente precisa saber o que foi feito pra gente entender. Vamos lá, tem um estudo aqui que eu trago para vocês, é sobre o efeito de diferentes abordagens. Se dá descarga de peso, se não dá, é melhor ou pior para o paciente. Antes se esperava de 6 a 12 semanas para dar uma carga parcial, que seria aquele toque com um andador, marcha menor e uma TQ não cimentada. Por quê? Falavam que a TQ não cimentada, que é onde vai ter a osteointegração, vai demorar o tempo de processo para ela poder se estabilizar, porque o osso vai crescer. Lembra do vídeo que eu mostrei anterior? Se você não viu, você tá vendo isso aqui em outra parte, vai ter que procurar aqui no canal do YouTube ou no canal do Instagram para você ver esse vídeo, porque é importante para você lembrar do processo de cicatrização. E aí ele só se esperava de 1 mês e meio a 3 meses para esperar o osso fixar. Esse tempo de intervalo, de 6 a 12 meses, é o tempo de cicatrização óssea, de crescimento ósseo. Então eles esperavam o osso ficar bom para depois começar todo o processo ali da prótese. E esse estudo pegou e acompanhou pacientes por 5 anos que passaram por esse processo. E ele viu que não há diferença na carga parcial ou na carga imediata. Então, se esse paciente ficar só parcial ali, bem leve, nas 6 primeiras semanas, né? Ficar 6 semanas sem nada e começar a parcial depois de 6 semanas, não tem diferença do que ele sair andando. E aí ele mostrou o quê? A carga, ela pode ser imediata e ela deve ser imediata. Eu trago aqui vocês. Por quê? Lembra que tem a osteointegração? A osteointegração está relacionada com carga, com consolidação óssea. E o osso gosta de carga. Se você faz isso de uma forma segura, e a prótese evoluiu para isso, você acelera o processo de estabilização da prótese, porque você vai estimular o osso a crescer e endurecer, entre aspas, porque está dando carga de fato. É o que acontece no hospital, que eu já trabalhei, por exemplo. Então a descarga é imediata, 24 horas depois do processo do paciente se recuperar, estabilizar hemodinamicamente, vamos começar ali o processo de colocar em pé, porque isso vai acostumar ali o quadril a receber a carga. E essa descarga imediata, ela minimiza a perda óssea, desculpa. Então, quanto mais rápido ele pisar, menos ele vai perder osso, porque às vezes você tá esperando o osso crescer, mas você tá perdendo por não estar se movimentando, por estar deitado. Então, isso é uma coisa que tem que ser orientada, principalmente com idosos, alguns idosos são teimosos de não querer pisar por receio, a gente entende, é medo. E aí você tem que educar antes e educar durante o processo. Às vezes você vai chegar num hospital que você não conhece o paciente que tá ali, mas você precisa explicar tudo isso para ele, né? Então você tem que conhecer ali a fisiologia, o processo da prótese para poder conseguir convencer o ser humaninho a levantar da cama. E aí, o que eles falam? Nesses 3 primeiros dias é importante se movimentar. Não necessariamente você precisa sair andando do centro cirúrgico. Tem gente que sim. Teve casos recentes, né? Que o presidente Lula fez uma prótese e ele saiu andando já logo nos primeiros dias, né? Então, você já, quanto antes, melhor. Mas nos primeiros dias você tem o receio de luxação e alguns pacientes temem por isso, porque o médico coloca uma pressão para tomar cuidado e eles acham que o andar vai fazer luxar. Mas não, nos 3 primeiros dias tem um cuidado da luxação que a gente tem que evitar aqueles movimentos de estresse articular. Então a gente normalmente não realiza flexões acima de 90 graus de quadril, que é levantar lá o joelho até a barriga, por exemplo. Não, 90 graus é para posição sentada, já está o suficiente nos primeiros dias. Não realizar adução além da linha média, que seria cruzar a perna, então tem que orientar o paciente a não ficar assim, a gente não movimentação lá da movimentação passiva que pode ser realizada no hospital não vai fazer isso também, e evitar rotações, porque a rotação faz a cabeça femoral se movimentar dentro da articulação e ficar exposta. Então, às vezes, com o movimento, ela pode fazer isso, ó. Quando ela roda no eixo dela, ela pode sair. E lembra lá da via que a gente conversou em outro vídeo? Mais uma vez, se você não viu, você vai ter que ver. Que a via
posterior, ela desinsere os rotadores e a cápsula. Então, se você fizer um movimento nessa musculatura, você pode ter a luxação, porque não tá fixo ali ainda, né? Não cicatrizou. O músculo também segura para evitar luxações. E você vai poder acabar estourando os pontos, por exemplo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas não fica pânico, porque não é um movimento que a gente vai ficar forçando. Ninguém vai falar para fazer a rotação. Não é o seu alvo ali, né? Você pode fazer um movimento combinado sem querer ou por intenção reduzida, mas não é o seu alvo. Não vai pensando em fazer rotação nesse começo. Movimentações combinadas, então evita fazer flexão, adução e rotação interna. Parece bobo, mas é uma coisa que pode fazer muito fácil. Se o paciente sentar e for cruzar as pernas, você está fazendo tudo isso. Então, quando a gente senta cruzando as pernas, né, a gente faz uma flexão de quadril, aduz, porque encosta uma coxa na outra, e dependendo da posição que você ficar, se o paciente jogar o peso mais para um lado do quadril ou outro, ele roda interno também, o fêmur. E isso pode causar uma luxação pelo movimento de saída. Então, onde tem menos contato, você flexiona, você roda e aduz. Aí ele sai. Aí é ruim pro paciente, né? O que fazer então? A gente precisa se movimentar, precisa dar estímulo, mas tem que tomar cuidado. No começo, a gente vai gerar uma ativação muscular, pode ser isométrica, que você pode fazer. Mobilizações ativa assistida. Vê até onde seu paciente consegue ir, o que ele consegue fazer. Então, você vai fazendo aos poucos, junto com ele, numa amplitude menor, mas vai estimulando ele a fazer sozinho, na medida do possível, né? Podemos trabalhar a cadeia cinética aberta, então fazer extensão de joelho. Cadeia cinética fechada, pode dar carga na cama. Se o paciente está com medo de levantar de cara, começa com uma ponte, começa com um esforço ali para ele sentir a pressão, o contato, o peso na prótese, né? Podemos trabalhar membro superior, então fazer exercícios que vão fortalecer para ele melhorar o uso do andador. Podemos progredir a elevação do leito. Às vezes o paciente não quer mexer na perna, mas se você for levantando o leito, você concorda comigo que ele tá fazendo uma flexão de quadril também? Tá aproximando, tá movimentando sem ele perceber? Então, às vezes, isso é uma estratégia, às vezes, de alguns hospitais que vão já levantando para induzir o paciente a sentar, por exemplo, que ele chega a 90 graus, né? Então, isso vai ser feito. O ortotatismo com segurança, então, na frente do leito, com o andador, acompanhado do físio e às vezes até do acompanhante, né? O filho pode ajudar. E, se possível, começar a treinar a marcha, porque aí você começa a se movimentar. Então, esse é um protocolo que a gente chama de fast track. Então, o mais rápido possível, nos 3 primeiros dias, gerar movimento, gerar deambulação. Isso é bom para o paciente. Aqui, né, tem as orientações, só de forma mais ilustrada. O que você vai orientar o paciente? Não basta você não fazer. O paciente também não pode fazer aquilo, né? Porque a gente tem o risco ali de machucar. Então, o paciente não cruzar a perna, paciente, quando você estiver descansando, para não ter o risco de luxação. Utilize um travesseiro ao dormir, porque aí você afasta a perna, fica numa posição mais neutra, fica numa posição mais segura. Você vai ensinar o paciente como sair da cama também. Então, sair para o lado da prótese, porque aí ele vai estar realizando uma abdução. Se ele sair para o outro, ele realiza uma adução, e às vezes isso pode incomodar. E também fica mais fácil sair para o lado da prótese, porque aí você consegue forçar mais a outra perna para se empurrar, por exemplo, né? Não flexionar. Então aqui, ó, tem um vídeo de como sair. Sempre pro lado da prótese, estica o membro, apoia bem e depois fica em pé com o andador, tá? Para não ter o risco de cruzar a perna. Cuidados ao sair, né? Então ele vai pro vaso sanitário, tem que, se possível, colocar um elevador de vaso sanitário para aumentar o assento, porque quanto mais baixo, mais flexão de quadril ele faz. Evitar sentar em bancos muito baixos, porque isso, né, incomoda. Aquelas banquetas que às vezes idoso tem em casa, nas primeiras semanas, no próprio hospital, se a poltrona é baixa, não fazer, para não ter o risco de flexionar muito o quadril operado. Evitar a flexão em outras coisas. Então, você não tá puxando a perna no peito, mas se você flexionar para baixar alguma coisa, pegar uma coisa no chão, você tá flexionando o quadril aqui, ó. E aí pode ter a luxação. Então, orienta o paciente como sentar e, se possível, formas de pegar as coisas no chão, né, para não flexionar demais. Não é que não pode flexionar nada, não pode flexionar de forma exagerada, para não esticar. Pensa aqui, ó, tem uma via posterior aqui que tá cicatrizando. Se você inclina o corpo para frente, você já estica tudo aqui atrás, e aí você causa um risco, né? E orientar esse paciente como entrar e sair do carro. Isso é muito parecido como senta, é o oposto, né? Então você vai com a perna esticada, senta, com a mão você traz a perna para dentro, para não fazer um esforço muito grande ali na musculatura de
abdutora, no caso, né, que ele vai estar puxando mais para fora. Mas é um cuidado simples que pode ser treinado antes, que vocês podem fazer, porque é legal o fisioterapeuta passar por essas experiências para ver o quão difícil é ficar sem, né? Eu já participei de uma dinâmica de que abaixar para pegar a chave no chão sem flexionar o quadril. Aí cada um dá seu jeito. Tem gente que pega com o pé, pega com a bengala, mas tem que pegar. Ele tem que tomar cuidado. Então é uma coisa para a gente orientar bem os pacientes. Bom, outra coisa importante na prótese de quadril é o pós-cirúrgico, é o que todo mundo vai fazer, é o que todo mundo busca conhecimento para saber reabilitar e quando o paciente teve alta, porque aí ele vai vir diretamente pra gente. Então, se o paciente já fez a cirurgia, já passou o tempo internado, foi para casa, teve sua alta, começa a fisioterapia. Tá ali desde o começo. Então é ali que a gente vai ter os cuidados principais, pensando na cicatrização, pensando nas nossas abordagens, pensando nos nossos exercícios, pensando em tudo. Então vamos discutir um pouquinho sobre a reabilitação fisioterapêutica no pós-cirúrgico da prótese de quadril. É muito parecido com a fase hospitalar, mas se você não viu a fase hospitalar, você vê para você poder entender aqui alguns cuidados que a gente precisa ter. Vamos lá, na fase ambulatorial, então é a fase que o paciente vem para poder fazer a fisioterapia na clínica, por exemplo. Mas isso aqui pode ser se encaixado no domiciliar, que alguns pacientes já começam a fazer nas primeiras semanas. Então vamos lá, na fisioambulatorial, depois do processo ali de alta, normalmente o paciente faz de 2 a 3 vezes por semana, porque é um processo intenso. A duração da sessão tem de 40 a 60 minutos, porque tem bastante coisa para fazer, mas também tem que respeitar as limitações do paciente. E esse trabalho aí vai demorar umas 8 a 12 semanas. Então, né, dá 2 a 3 meses. Explica o paciente todo o processo. Também não pode sair correndo, querendo fazer tudo. Tem coisa cicatrizando, músculo, tendão. Então, você tem seu tempo ali para trabalhar aos poucos. Mas o que a gente vai fazer na fisioterapia? Então, a gente vai trabalhar com analgesia. Então, a gente tem alguns recursos que a gente pode fazer. Então, a gente pode usar eletrotermofoto, que vai bem no processo cirúrgico inicial. Então, TENS, correntes interferencial, laser, liberação muscular também é uma forma de analgesia. Você diminui a tensão no pós-cirúrgico. Mobilização cicatricial, tira aderência, terapia manual, que se você tem o domínio de um Maitland, de alguma coisa do tipo, você já pode começar a fazer para estimular aquela articulação. Ela tá segura, ela tá estável, não precisa ter tanto medo. Começa num grau mais reduzido, que até algumas técnicas de terapia manual em grau menor gera analgesia, né? Então você já está estimulando ali a cápsula, algumas coisas, isso alivia. Só que a gente tem que ter as contraindicações. Lembra lá das contraindicações dos aparelhos, de não utilizar componentes metálicos, né? Ultrassom, por exemplo. Então você não vai fazer, por mais que você goste ou queira fazer. Você não pode fazer por causa do componente metálico, mas pode usar outro recurso como o laser. Eu trago o laser para vocês porque eu gosto muito e é uma das coisas que tem muita evidência. Então eu trouxe um artigo para falar sobre a fotobiomodulação, quanto o laser estimula ali a região, né? Então o uso do laser fazendo no eixo da cicatriz ali próximo da abordagem, né, alguns pontos, esse estudo traz 5 pontos, utilizando 4 joules por ponto, então dá um total de 20 joules. Ele mostrou que o laser no pós-operatório imediato, começar desde o começo ali que o paciente já teve alta, às vezes até no hospital, dependendo de alguns hospitais pode ter o equipamento, diminui a dor e o processo inflamatório. Então, o paciente vai ajudar a cicatrização, vai diminuir a dor, vai acelerar a recuperação, porque isso vai cicatrizar os cortes, né? Vai acelerar o processo. Então, o laser não vai bater na contraindicação metálica, mas vai ser muito legal para você utilizar. Até no atendimento domiciliar, por exemplo. Mas na clínica vai bem também. Tomar cuidados com as restrições. Então, quando a gente pensa ali na fase ambulatorial, todo mundo quer fazer exercício, né? Vamos fortalecer, vamos estabilizar. Sim, vocês precisam fazer isso, é um dos objetivos principais. Mas a gente tem que lembrar que nesse processo de cicatrização, a gente tem que respeitar os tecidos. Sempre que você trabalhar com o protocolo de pós-cirúrgico, respeite os tecidos que foram mexidos. Normalmente o tecido, né, do corpo humano vai cicatrizar entre 4 e 6 semanas. Então, nessas primeiras semanas, vai com calma, porque você sabe que vai estar cicatrizando pele, ligamento, tendão, músculo. E eu já falei lá na parte da aula que tem abordagens que cortam o músculo, tem abordagem que corta a cápsula, tem abordagem que afasta os rotadores, então isso vai estar ali sendo mexido. E é aí que o físio erra. Você não pode, por exemplo, fazer uma abdução do glúteo que foi cortado. Eu quero estabilizar, vamos fortalecer o glúteo médio. Errou na primeira semana. E às vezes você vai causar um prejuízo ali de fibrose, de dor e até de luxação para o paciente, dependendo do movimento que você for fazer, tá bom? Então toma cuidado. Quais são as restrições? Quando a gente pensa na via, então vocês precisam ter visto aquela parte da aula e visto o vídeo, entendido, para não ficar perdido. Se você tá vindo do Instagram,
ou do vídeo curto, você volta lá na aula que tem a aula do vídeo específico, né, da cirurgia, ou a parte da aula aqui dessa aula grande, retoma lá se você precisar, mas tem o vídeo aqui, tanto no canal como no Instagram. Então vamos lá, regras das vias, né, que a gente chama. Se o paciente fez a cirurgia na via anterior, evita extensão e rotação interna, porque a cirurgia tá aqui na frente, você vai evitar jogar lá para trás, porque a cabeça ela vem para frente, ela vai tensionar aqui. Então você toma cuidado com esses movimentos. Então, toma cuidado com ponte, toma cuidado com o movimento de rotação interna, para você não prejudicar. Se o paciente fez a via lateral, ele cortou o glúteo médio, né? Então você não vai fazer SLR lateral, que a gente vê muito nesse processo de reabilitação. Cuidado, não vai fazer abdução, não vai fazer ostra, não vai fazer SLR, porque vai ativar o glúteo e não é o momento. Espera mais um pouquinho lá na frente que você faz. Mas você pode fazer a ponte, você pode trabalhar quadríceps, você pode trabalhar outras coisas nesse meio. Mas pensando no quadril, toma cuidado com a abdução. Se o paciente fez a via posterior, então que é o oposto da via anterior. Bom, posiciona aqui. Se o paciente ele cortou a via posterior, né? Vamos colocar que tá aqui atrás, ó. Se você fizer uma flexão, você, além de esticar o tecido aqui atrás, tem um deslizamento às vezes da cabeça. Então, você vai estar alongando os tecidos. Então, a via de regra é, se cortou anterior, você não vai fazer nada que joga a cabeça para frente. Se cortou posterior, você não vai fazer nada que joga a cabeça para trás. Então, o movimento lá da flexão, a cabeça vai um pouquinho para trás. Na adução, e tensiona mais a parte lateral e a rotação interna tensiona também. Então, só toma cuidado com esses movimentos. Ficou claro? Se não ficou, vamos ver de novo até entender. Lembra que a cicatriz está num ponto e você não pode estressar essa cicatriz. Fechou? E quando a gente fala do fortalecimento, então agora a gente vai entrar numa parte da aula que tem vídeos, eu peço que vocês não gravem, não compartilhem nada de forma explícita para não constranger os pacientes que estão aqui em aula, eu tenho autorização, mas você não tem, tá? Lembra disso. Então vamos lá. No fortalecimento, o que a gente vai fazer? Fortalecimento global, galera. Pode fortalecer tudo, tem que fortalecer tudo, todo membro inferior, todo membro superior, não tem segredo. Às vezes vocês querem a receita de que músculo fortalecer, tem músculos alvos, sim, de estabilização, mas tem muita coisa para fazer. Então no começo, vamos lá, o que a gente pode fazer? Pode fortalecer todo o complexo do glúteo, pode trabalhar com ponte, desde que o paciente possa, né, fazer a ativação já do glúteo e possa fazer a extensão do quadril. Ó, lembra lá, quando sobe, faz a extensão do quadril. Então, a via anterior não é legal fazer isso. Nessa angulação curtinha até que dá para discutir em alguns casos, né? Se já chega mais tardio para você. Pode fazer cadeira extensora, o quadríceps é importante para fortalecer, né? Para poder ajudar na marcha, ajudar na estabilização, ajudar na confiança, tudo isso. Pode fazer sem medo. Panturrilha vai ajudar na circulação, vai ajudar na marcha. Flexores vai ajudar na estabilização. Lembra que os músculos ali do quadril, posteriores, flexores, abdutores, tudo estabiliza, então fortalece. E para marcha, para não ficar aquela perna arrastada. Pode fazer os flexores de quadril para poder ajudar na marcha e arrastar menos a perna. Pode fazer membro superior para ganhar força, para segurar o andador com firmeza, não falsear, não desenvolver problemas no punho, cotovelo e ombro, que acontece. O paciente que joga todo o peso no andador com medo. Pode treinar a função, sentar e levantar, respeitando às vezes a amplitude do paciente. Lembra que quanto mais baixo, mais risco de luxação e às vezes mais estresse e às vezes precisa de mais força. Então vai evoluindo, coloca coisa, depois vai diminuindo a coisa, até que você vai. Treina a função, sentar e levantar, subir degrau, que é importante para o paciente, né? Então você vai trazendo aos pouquinhos as atividades que ele precisa de acordo com a demanda do dia a dia dele. Uma coisa que a gente sempre fala, e é muito importante, é sobre o glúteo médio. Quando a gente tem a prótese de quadril, o glúteo médio é o alvo, né? Então a gente precisa pensar na estabilização, na ativação, na recuperação desse músculo. E às vezes o paciente começa a claudicar, ter queda da pelve. Por quê? Tem via que corta o glúteo médio. Lembra que eu falei que corta o músculo, isso causa déficit funcional, e às vezes por isso que tem alguns médicos que preferem fugir dessa via, que é a via lateral, e isso vai causar consequências. E mesmo se eles não cortar, o paciente tem muita dificuldade de ativar essa musculatura. E isso causa uma queda da pelve importante. Isso vai causar várias repercussões. E a gente tem que tentar trabalhar em cima disso para corrigir. Então aqui é um exemplo de uma paciente super querida que fez a prótese, né, tem um histórico, e ela tinha a queda da pelve, claudicava e incomodava muito ela.
E isso era uma questão de muscular de glúteo médio mesmo. A gente percebia que não tinha motivação, tinha diferença de um membro para o outro, e isso causa esse balanço. Então, tanto na questão ali de funcional, como postural e esteticamente, os pacientes às vezes reclamam disso e causa dor, desenvolve tendinopatia, né? E aí tem alguns exercícios que a gente pode tentar trabalhar para isolar essa musculatura. Aqui é um caso também de paciente que tem prótese bilateral, que foi fazendo ali o processo de cicatrização, de recuperação, ele tá bem, ele conseguiu evoluir bem, mas é uma coisa que a gente precisa fazer. Quando a gente pensa também em treino de marcha, né, indiscutivelmente, se esse é um idoso, tem risco de queda, mexeu na perna, tem que treinar a marcha, porque ele vai ter dificuldade. Então, evoluir com calma, né, treinar com um dispositivo de marcha, no começo talvez é interessante só usar para ter maior segurança, mas você pode pensar em diminuir se você tiver condições de treinar isso no corredor, numa estrutura, numa barra paralela, mas tá com apoio. Depois você começa a dificultar para tirar o risco de queda, de tropeço, de, né, coisa que idoso acontece às vezes no dia a dia, de tapete, objeto que às vezes não consegue passar por cima, sobrepor. Então vai treinar isso, tem muita coisa para fazer. Às vezes você não pode ativar o músculo lá X, nossa, eu quero muito fortalecer o glúteo médio com o exercício que eu gosto de fazer aqui, que é a ostra. Calma, vai fazer outras coisas, depois você volta na ostra. Você tem tempo, você tem 3 meses, lembra? É de 2 a 3 meses o processo de reabilitação. Então não vai entrar nas primeiras semanas. Vai dividindo bem aí seu leque de objetivos a médio, curto e longo prazo. E aí, quando a gente pensa em fase ambulatorial, também você pode pensar num movimento mais global, mais cardiorrespiratório, se o paciente às vezes já tem algum problema. Esse estudo trouxe pra gente que pacientes que fazem bicicleta ou uso de circulômetro no pós-cirúrgico vai bem. Tem até alguns países que reabilitam a prótese fazendo bicicleta, né? Não só fazendo bicicleta, mas o paciente vai para lá para fazer isso várias semanas, até que ele começa a ver melhorar no movimento. Então, o estudo mostrou que diminui a dor, porque movimenta, diminui a rigidez, melhora o condicionamento físico, se tiver resistência na bicicleta, ganha força, melhora a satisfação, que o paciente vai se exercitando, vai ficando mais feliz. Então, pode fazer uma bicicleta, por exemplo, como exercício, né? Como aquecimento, como exercício, vai tentando, né, modificar o seu dia a dia ali para fazer as coisas. Mas é bem interessante, dá para fazer muita coisa. Quando a gente fala das avaliações, então a gente fez o processo de cirurgia, precisa documentar, precisa acompanhar, a gente tem algumas avaliações que a gente pode fazer. A gente pode usar e abusar de questionários. O questionário é muito legal para a gente fazer no pré-cirúrgico, para você ter uma noção do nível do paciente. Fazer ali nas primeiras semanas, às vezes não é tão válido, porque o paciente está inflamado, está com dor, mas no decorrer da reabilitação e até para ter a alta, pode fazer. Um dos questionários que são bem citados no trabalhos que envolvem a prótese de quadril, porque ele é mais específico, ele é para quadril, é o Harris Hip Score, que vai avaliar dor, função. Então, para andar, para atividades, isso é bem legal para você documentar, né? Tem uma tabela, você vai pontuar o paciente e você vai conseguir ver a evolução. O OMAC também é um questionário legal, que é voltado para a osteoartrite, então ele é bem específico para o paciente fazer, né? São coisas de funções específicas de pacientes que têm osteoartrite. Ele pode ser feito tanto para o joelho como para o quadril, aqui ele é usado também no quadril, né? A gente pode fazer testes funcionais, então a gente vai pensar em reduzir o risco de queda, mensurar como esse paciente está andando. Então a gente pode fazer o sentar e levantar da cadeira, simples, para ver força de membro inferior. A gente pode fazer o teste do degrau, que pode envolver tanto a questão de força como a questão de repetição, né, de força, como a questão de cardiovascular, se você precisar focar mais para isso. Pode fazer o TUG, que é para ver o nível de risco de queda de marcha, que é a velocidade da marcha com segurança. Então a gente precisa saber mensurar as coisas que o paciente precisa alcançar para poder dar alta e mostrar para ele para a evolução com segurança, né? E aí, que critérios que a gente vai usar? Quando a gente pensa na fase ambulatorial, a gente está pensando em desenvolver o condicionamento físico até o paciente ficar bem. Mas como é que eu sei que o paciente está bem depois da prótese? Então a gente vai pensar no quê? Amplitude de movimento completa, na medida do possível, da prótese. Tem prótese que não volta a 100%, mas a ideia é ficar mais próximo disso, então é importante você já saber quanto o paciente tinha, como que ele ficou depois. Às vezes o médico fala, porque o médico pode testar durante a cirurgia e falar, ó, consegui chegar perfeitamente até 120 de flexão de quadril, por exemplo, né? Então, vai bem, pode ir, pode forçar até chegar lá que tá seguro. E aí você tenta recuperar o que o médico pediu ou que você consegue identificar que é possível chegar. Força, uma força de 4 mais a 5, lembra que são pacientes idosos, então não espera que o paciente esteja
muito forte, porque ele já tem um histórico de envelhecimento que vai acompanhar ele, que vai ser prejudicial, mas com segurança você pode liberar ele. Atividades funcionais, então a prótese é para devolver função. Então, o paciente está andando independente, está com risco de queda alto ou baixo, está seguro, consegue subir e descer escadas, que tem casos de pessoas que precisam, treina bastante isso e consegue dar uma segurança para ele. Propriocepção e equilíbrio apropriados para a idade, então aquilo que eu falei, não espero que o cara vai dançar balé com 90 anos depois de uma prótese, mas tá conseguindo ficar parado, se movimentar, olhar para o lado, fechar o olho rapidinho, sem cair, sem ter risco. Então, são critérios que você vai fazer para dar alta para esse paciente. Então, você acompanha com questionário, com teste, com o dia a dia dele. Quando a gente coloca prótese, muita gente quer saber se é possível praticar atividade física depois de um ATQ, porque é um paciente que trocou a articulação. Será que a prótese ela é boa para segurar uma atividade física? É ou não é? É. Então, hoje os estudos mostram que é possível retornar às atividades físicas. E isso é legal, porque é para devolver função, lembra? A prótese sempre vai focar nisso, devolver função para o paciente. Então, o exercício ele é válido, só que tem contraindicações, né? Tem umas coisas que a gente tem que levar em pontuação. A prótese é para devolver função de um idoso. Então, se você fizer exercício, você vai desgastar essa prótese. A prótese ela tem vida média de 20, às vezes até 25, 30 anos, né? Em alguns casos. E aí você vai acelerar esse processo. Não é que você não possa fazer. Mas se você fez novo, com 60 anos, e você pratica alguma atividade física de alto impacto, você vai estar desgastando essa prótese mais rápido. Então, às vezes, o cirurgião pede para substituir, pede para não fazer, desde que a pessoa, né, compreenda isso e aceite, porque tem gente que quer continuar, né? Vai que a pessoa joga tênis, por exemplo, quer continuar fazendo. Tem como, só com cuidado, mas vai avaliar isso. Só não é recomendado esporte de alto impacto e esporte de contato. Pô, você colocou uma prótese, não é para você fazer crossfit, não é para você jogar futebol. Reduz a atividade, troca. Então tem um leque de opções para a gente fazer. Quando a gente olha a prótese, as indicações, você pode fazer baixo impacto, que vai envolver muitas coisas. Andar, nadar, jogar golfe, bicicleta, exercícios aeróbicos, e aí vai levando para cada condição de cada país, né? Vai colocando algumas coisas que a gente nem tem às vezes no Brasil. Mas tem outras opções, né? Que aqui mostra de tênis em dupla, pilates, dança, tudo isso pode ser feito. No intermediário, assim, para você tomar cuidado, que tem que analisar. Que não é que não pode ser feito, mas tem que analisar a condição física. Então tem snowboarding, levantamento de peso, badminton, mountain bike, tem que ser avaliado, não é que não pode ser feito. Normalmente não é feito, mas vai que. E coisas de alto impacto. Então, futebol, tênis, em algumas modalidades, trilha de montanha, isso vai ter muito impacto. Então, isso normalmente não é indicado. É por conta e risco do paciente se ele quiser fazer. Tem que orientar bem em relação a isso. Alguns estudos liberam, outros não, né? Então, pelo condicionamento, algumas coisas não é liberado. Mas, de forma geral, indica seu paciente a continuar uma atividade física. Nem que seja uma com baixo impacto, mas isso vai fazer muito bem para ele. E hoje a gente sabe que o envelhecimento está cada vez mais longevo e os pacientes estão conseguindo fazer. Então, não sei se esses pacientes têm prótese, mas é como exemplo, né? Pacientes super idosos, mas que fazem atividade. Se for discutido e for preparado, por que não, né? É uma coisa que pode ser feita. Quando a gente fala de prótese de quadril, alguns pacientes querem saber sobre o ato sexual. E aí, como posso fazer depois? Tem um estudo que estudou isso para ver risco de luxação, porque assim, todo mundo quer continuar a vida normal depois da prótese de quadril. Só que tem os riscos, né, de você fazer ali a prótese, fazer algumas artimanhas, né, que pode luxar. Esse estudo é bom pra gente mostrar e saber ler, porque a gente consegue ter uma segurança, sem se sentir menos desconfortável, porque tem pacientes que vão perguntar na cara de pau que se pode fazer. E tem pacientes que já luxaram fazendo isso. Então aqui esse estudo mostra que 45% até 60% queriam saber. Os idosos estão ativos aí, né? Não é só na função dos exercícios, não. Estão ativos em várias coisas. E eles querem voltar. E 86% dos profissionais, às vezes, raramente conseguiam falar
sobre isso. E é um tema importante, que às vezes precisa ser falado, sim. Eles vão te perguntar, e se tem uma intimidade com você, às vezes eles perguntam. Aqui, por nível de segurança, né, indicar fazer uma coisa mais tranquila, né, pra fazer um Kama Sutra, não é pra inventar moda, mas dá pra ser feito. E aqui mostra o que o homem pode fazer e o que a mulher pode fazer. Porque tem certas posições que vai favorecer um, tem certas posições que vão favorecer outros. Então, se o homem que fez, ele toma cuidado com algumas posições. Se foi a mulher que fez, nada de fazer borboleta paraguaia e aí por afins, né? Mas é isso, pode fazer e deve fazer pra manter aí a felicidade do idoso, né? Considerações finais, né? Olha essa informação que a gente falou, muita coisa. E aí o que a gente precisa pensar aí da prótese? É uma cirurgia inovadora do século, é uma cirurgia muito bem feita, muito bem estudada, e quem criou até ganhou o Nobel de Medicina e tudo mais, porque revolucionou o tratamento. Então aquele idoso que tinha artrose e era sentenciado, desgastou seu quadril, não vai fazer mais nada, agora ele vai voltar a fazer as coisas assim. Lógico, um processo de recuperação, né? É um procedimento invasivo, né? Uma cirurgia grande, sim, ela vai ser feita, vai ter seus riscos, com altas taxas de complicações, mas dá para fazer, dá para ser avaliada. Melhora significativamente a dor e a qualidade de vida. Então, se você tá perdendo movimento, se você tá perdendo noite de sonos devido à dor, não tá conseguindo fazer as atividades, estuda, vê se a prótese não é um indicativo para você, conversa com seu cirurgião, conversa com seu ortopedista, que às vezes pode ser válido, né? Tem que avaliar a questão física e hemodinâmica, coração, pressão, mas é importante você saber se você pode fazer ou não para descartar essa forma de atendimento. E o processo de reabilitação tem que ser sempre individualizado. Cada um vai ter uma característica, cuidados, objetivos, metas a serem alcançadas. Então sempre individualiza para o seu paciente, ok? Então é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero que vocês tenham assistido até o final desse vídeo. Deixa o like se você gostou da aula. Deixa a sua opinião nos comentários, suas experiências, suas dúvidas se você é paciente. E se você é profissional, aqui nesse... Ah, não ficou. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, do lado, você vai ver. Tem um QR Code para você baixar todos os artigos dessa aula, tá bom? Para você estudar e se aprofundar nesse tema. Se você é aluno, se você é estudante, fica à vontade. Aqui na descrição vai ter um e-book também para você ler um pouco mais na íntegra da minha aula, tá bom? Qualquer dúvida é só chamar aqui nos comentários ou nos meus contatos. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.